Em Mateus 16. Na verdade, Colossenses 1 e 28 é o texto que eu queria citar. Colossenses 1 e 28. Glória a Deus. É uma carta que Paulo escreveu, né, à igreja de Colossos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos. O versículo 28. É isso mesmo. 1, verso 28. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo bem, né, irmã Ana? Glória a Deus. Estamos sentindo a falta do irmão Ivone, né? Quer ver se ele vem para a doutrina. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? A quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do seu servo, né, nessa noite, que eu venha expressar aqui a palavra de Deus para a igreja, segundo aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. O texto em pauta, ele vai falar sobre uma palavra bíblica que, do ponto de vista humano, a gente pensa que é uma perfeição completa, né? Mas Paulo está dizendo que anunciamos, admoestamos e ensinamos a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem. O homem aqui está se referindo não só aos homens masculinos, mas ao gênero humano, homem e mulher, para que todo homem, toda mulher também, seja apresentado perante Deus, Jesus Cristo, perfeito. Pastor, é difícil ser perfeito, estou cheio de falha. Mas o perfeito aqui, irmãos, e a irmã vai me confirmar, que está falando de maturidade. Então, eu já estou tentando seguir uma trilha aqui. Falei do chamado. Deus chamou você para ser discípulo. Segue. Aí você tem as questões, né, a seguir, a formação do discípulo, baseado no ministério de Jesus, aprendendo as lições de Jesus durante seu ministério. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus trouxe preciosas lições fundamentais, a qual nortearia toda a vida do discípulo ao longo dos anos. Uma das lições que nós falamos sobre a intimidade, quando falamos de Maria, que aos pés de Jesus ouvia a palavra de Deus. E a lição, né, que a gente pode, eu disse que são várias, mas uma das que se destaca é que os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos a pregar, ensina-nos a cantar, ensina-nos a tocar instrumento, ensina-nos. Qual é a parte mais difícil que ele falou? A orar. Ninguém orava como Jesus orava. Às vezes o irmão viu aqui que destacou o sogro dele, que sempre, né? Eu vim para essa igreja uma vez aqui, que eu fiquei com o joelho doendo. No tempo daquelas vigílias daquela igrejinha, os irmãos oraram tanto. Hoje não, hoje tem um cafezinho, né? Que eu fiquei com o joelho tudo dormente. Eu disse, meu Deus, não vamos parar não, de 12 às 4 da manhã. Meu irmão, eu levantei ali, chegou o joelho estava, era novo, né? Tinha 20 anos de idade, 22 anos. Mas eu participei de uma vigília aqui dessa igreja, mas o pessoal orava muito mesmo, viu? Então, mas ninguém orou como Jesus orava. Jesus, ele, após grandes milagres, grandes pregações, a gente vê nós vemos, né? Depois que vamos para a pizzaria, enche o bucho. Ou então, antes de qualquer agenda,
Qual era o caminho que o Cristo fazia? A oração de madrugada. Não é verdade? Isso repercutiu na vida do discípulo, que ele disse: ensina-nos a orar, porque eu quero orar como Jesus orava. Glória a Deus. Isso foi o processo da formação, que se os discípulos não tivessem esse processo, o crescimento deles ia estar comprometido. E na verdade, a maturidade, irmãos, é um caminho que cada um de nós tem que traçar. Dá para substituir? Não, tem que ter a maturidade. Prestar atenção, que todo homem seja anunciado, que seja apresentado perfeito em Cristo. Não que Deus sabe das nossas limitações, e Deus escolheu homens e mulheres imperfeitos. O irmão pregando aqui ontem mostrou a imperfeição de Davi. Realmente, se nós for catucar cada um desses heróis da Bíblia, Abraão mentiu, quase que ele perdia a mulher por causa da mentira dele. José ainda teve aquele negócio de... O irmão pregou uma vez aqui, mas eu ainda acrescento aquele negócio dele colocar ali foi uma prova, colocar o copo do governador e tentar pegar uma armadilha dos irmãos. Mas isso é só um detalhe. Deus usa homens imperfeitos porque Ele quer, Paulo diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê mesmo? Porque Deus, Ele quer comissionar a igreja para uma grande comissão, para uma grande obra, que é a obra de fazer grandes congressos, é verdade? Grandes festividades. Não. A obra da evangelização, ela é a prioritária. Por isso que a maturidade é um caminho que nós não podemos saltar essa etapa. Faz parte da jornada do discípulo de Cristo aqui na terra. Então, meu amado irmão em Cristo, igreja do Senhor, estejamos atentos ao chamado de Deus, porque alguma coisa na nossa vida, nós não vamos ficar assim, já está bom, tem que melhorar. Tem ou não tem que melhorar? Algumas áreas da nossa vida temos que melhorar. Eu consegui aqui visualizar que na vida, né, do discípulo em relação à maturidade, ele tem que passar pela questão, né, o crescimento. Diz o apóstolo Pedro que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Diz o Lucas 1:80, lembra desse texto? Que João Batista crescia no deserto, diante de Deus, até o dia da sua manifestação. Lá no Lucas 2, Jesus Cristo crescia em estatura diante de Deus. Jesus, ele foi crescendo paulatinamente. Aos 12 anos, ele já tinha consciência do seu chamado. E aos 30 anos, ele se apresentou para Israel, foi batizado nas águas, foi ao deserto da Judéia, passou 3 anos e 6 meses ministrando, formando discípulos, imprimindo neles o caráter de Cristo. E olhe, que se a gente olhar, agora trazendo um pouco para o Novo Testamento, olhar para o perfil do apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Pedro, irmão, aquele irmão que, se ele estava lá fora, ele dizia assim, ele não parava de falar, não parava de dizer as coisas, ele não tinha um controle sobre a língua. Não tem irmão assim, né? Que você se aproxima dele, ele já vai falando do ciclano, vai falando mal do fulano, e ele traz uma bagagem cheia de informação. Cuidado com esses irmãos, hein? Aquele que traz é o que leva. Estão entendendo? Quem traz informação, leva. Na verdade, ele é um coletor de informações. Ele leva e traz.
Que Deus tenha misericórdia de nós, porque esse é um defeitão que precisa ser moldado pela presença de Jesus através do seu Espírito Santo em nós. Glória a Deus. Tinha um que era altamente, já dizia um pregador que Judas foi o mais intelectual. O homem mal falava, mas o homem tinha uma arte de administrar. Mas de repente o cidadão era um tremendo traíra. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Tinha outro que era crente incrédulo. Tinha uns pessimistas. Tinha dois lá, pelo amor de Deus. Os caras eram valentes. Tinha até um apelido, filho do trovão. Se alguém mexesse com ele, já queria partir para o lado da espada. Não tem uns irmãos assim, metido assim a valentão, né? Tem irmão que é metido a valentão, é crente, mas é valentão. É valente na carne. Então os irmãos João e Tiago eram os irmãos valentão. Jesus foi moldando o caráter desses homens, foi trazendo maturidade. Obrigado aí, irmão. Então, irmãos, a maturidade, ela passa pela questão do entendimento. Se você quiser acompanhar comigo, primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo de número 20, a Bíblia diz, a primeira carta, né, que nós temos que, irmãos, que nós não sejamos meninos no entendimento. A grande verdade é que a imaturidade leva as pessoas a agirem como meninos, sem entendimento, sem conhecimento das coisas. E a Bíblia diz, como eu falei, crescer na graça e no conhecimento. Então, um menino espiritual é um menino que não aprendeu as lições espirituais, e ele, ao invés de ser uma pessoa sábia em Cristo, ele age com meninice, com falta de entendimento. Lá em Efésios 4:14, esses meninos, Paulo diz que eles são meninos inconstantes. Entenda aí, Efésios 4:14. Paulo diz assim, que nós não sejamos meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Sabe aquele crente que não tem firmeza? Irmãos, qualquer aparição, qualquer manifestação, as pessoas não se preocupam com a fonte. Estão entendendo? Nós percebemos isso. Assim, aqui na nossa comunidade aqui, né? Apareceu um irmão, esse irmão faz fogo chover, né? Fogo chover do céu. Esse irmão é poder. Não sabe nem a história do cidadão. Já vai logo na primeira impressão. E a Bíblia diz, se você quiser acompanhar comigo, em Efésios 4:14, não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes levados por todo vento de doutrina. Sabe que tem gente que é encantado com novidade, assim é menino. Menino, se você dá um negócio para ele, um brinquedo caro que só ele, não quero mais não, eu quero uma nova coisa. Ele é inconstante. Assim, espiritualmente falando, as pessoas inconstantes que são levadas por qualquer engano, qualquer sedução. E os homens, tem os homens astuciosos. Tem umas pessoas que gostam de usar de engano e de fraude, e fraudulosamente eles conseguem captar essas pessoas, e esses meninos inconstantes, eles vão de experiência em experiência, de manifestação sobrenatural, e a pessoa começa a conquistar o coração daquela pessoa. É uma liderança constituída, mas é uma liderança que muitas das vezes nem ele mesmo, ele prega uma liberdade que nem ele mesmo vive. Como é que ele vai pregar uma santidade se ele vive uma vida de adultério e prostituição? Como? Dá para pregar uma liberdade se você está preso ao adultério e à prostituição? Mas tem irmão que se encanta com determinados tipos de aventureiros. E Paulo é bem claro, não é eu que estou dizendo não, aqui. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Tenhamos cuidado, irmãos, possamos crescer no entendimento, possamos ter percepção, possamos ter discernimento, possamos entender as questões, que nem tudo que diz Senhor, Senhor, é do Senhor, nem toda manifestação, se até o próprio, a Bíblia diz, que até o próprio inimigo, ele vem como ministro, como anjo de luz, ministros, trazendo palavras bonitas, mas com mal intencionado, querendo mais é o dinheiro dos fiéis, e não cuidar das pessoas, e não tratar das pessoas, e não proporcionar maturidade, crescimento, como Paulo diz, que ele está preparando as pessoas para que elas possam amadurecer, deixar de agir como criança, meninos espirituais, e crescer em Cristo. Amém? E glória a Deus por isso. Tem outra questão que a maturidade passa. Tem que passar por outra questão. Além da questão do entendimento, né, de você absorver o conhecimento espiritual. Porque tem conhecimento que a faculdade não te proporciona. Tem conhecimento que as escolas não proporcionam. Mas o conhecimento que vem do alto é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que nós possamos agir com sabedoria, não como meninos inconstantes. Que Deus nos sustente nesta noite. Mas vamos adiante para falar sobre que a maturidade ela passa para uma outra questão. Preste atenção, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 3. Irmãos, essa questão da maturidade, além do entendimento, ela fala sobre a questão emocional. Você sabe que eu até recebi um estudo hoje, nossos pastores do Tempo Central, eles falam sobre... Segunda-feira eu tive uma reunião muito boa, o pastor Tom José falou sobre a estabilidade emocional. Porque a instabilidade não dá para conviver com a maturidade. Entendam aí. Há cristãos instáveis. Parece que eles sofrem daquela doença lá que os irmãos, não sei se uma hora é uma coisa, depois ele vira outra coisa. Meu Deus do céu. Ele não tem assim uma definição da sua identidade, das suas convicções. Glória a Deus. Mas, irmão, a instabilidade, presta atenção no capítulo 3, versículo 1 do 1 Coríntios. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a pessoas carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque enquanto há havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais? Não andais segundo os homens? Então, a igreja de Corinto é uma igreja que estava muitas pessoas emocionalmente falta de estabilidade emocional, né? A pessoa que é inconstante nas suas emoções, irmãos, é como um menino que não sei se vocês já viram no mercantil, o menino quer um negócio, o menino apronta, o menino deita, rola, pula, salta, o pai com vergonha tem que agradar o menino, porque se não agradar o menino dá um show no meio do mercantil, a vergonha é grande. Glória a Deus. Assim são os meninos que não conseguem controlar seus impulsos emocionais. Eles se embravecem, se não fizer o que ele quer. Você tem que amadurecer, deixar desse negócio de ser menino emocional. Tem que controlar suas emoções, pedir ao Senhor graça, né, me reportar aqui ao fruto do Espírito, né, da questão de você ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas outra coisa interessante, o menino espiritual, emocional, ele não pode ser contraditado. Se ele está fazendo alguma coisa e não está certo, e você diz, irmão, você não pode fazer assim. Aí ele começa a chorar logo, ele diz,
vocês estão me bloqueando, vocês estão me atrapalhando, eu quero fazer algo, vocês estão fazendo uma perseguição pessoal contra mim, está entendendo? A pessoa não consegue receber um conselho, já pensa que o outro está ofendendo ele pessoalmente. Irmão, nós temos que parar com essas coisas de menino, parar com isso. Nós temos que aprender a amadurecer. O crente não pode ficar eternamente sendo menino imaturo, por essas questões de ficar com raiva com qualquer coisa. Não tem esses irmãos assim, né? Não sei se você nota, nas famílias mesmo tem gente que ao invés de debater ideias, ele parte logo por combate. Isso é meninice. Pessoas que não têm um controle. E se alguém vai falar alguma coisa com ele já entra logo no discurso agressivo. Ele já tem gente que é crente mesmo, mas o vocabulário dele é sujo, viu? Pornográfico, diz um bocado de palavras negativas, ofensas pessoais. Isso é falta de maturidade. Pessoas que são facilmente controladas pela ira. Que Deus nos ajude, irmão, nesta caminhada com Cristo, para que nós possamos amadurecer e controlar essas emoções negativas, iras, pelejas, emoções de você ficar com raiva um com o outro. Esses crentes emocionalmente, eles têm uma facilidade de se ferir. Como eu falei, o pessoal disseram uma coisa contra mim, estou me sentindo aqui o menor de todos. E se sente. Agora preste atenção, irmão. Glória a Deus. É que tem gente que gosta de partir para o ataque. Mas se alguém falar alguma coisa contra ele, até dá um conselho, ele já fica logo murchinho. Se fere com tanta facilidade. Irmão, nós temos que parar com isso, irmão. Deus quer que você procure a maturidade em Cristo Jesus. Deus usou a vida de um apóstolo para dizer assim: nós estamos aqui exortando, aconselhando, para que nós possamos apresentar a igreja de Colossos, a igreja do alto da paz, como perfeitos em Cristo, maduro, sem esses crentes que ficam só melindrosos. Tem muita questão milindro, né? Pessoas que se abatem, que se emocionam facilmente, que se ferem facilmente. Que Deus dê estabilidade para você e para mim. Diga amém. Glória a Deus. Irmão, tem outras coisas aí, irmão. O tempo não sei se vai dar. 1 Coríntios 13:11. Irmãos, a maturidade, ela passa pelo caminho da busca do entendimento espiritual, da estabilidade espiritual. Mas ela passa também, 13:11, pela questão dos hábitos. Olha os hábitos. Como é que estão os hábitos? Nós observamos, Paulo vai dizer aqui, conhecido, né? Quando eu era menino, falava como menino. O que mais? Sentia como menino, sentimento. Discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o ser homem aqui é o aperfeiçoamento, é a busca da maturidade. Você não é perfeito. Acabe com essas coisas de menino, pelo amor de Deus. Acabe com isso. Busque maturidade. Irmão, essa questão dos hábitos é importante, porque a gente fica assim: meu Deus do céu, como é que pode? O irmão tão usado por Deus, a irmã canta divinamente bem, mas abaixo ela sair do território das quatro paredes, ela se transfigura. Ela não é reconhecida como discípulo de Cristo. Está entendendo? Porque as atitudes dela, ela age como quem não conhece a Jesus, como quem não foi convertido ao Evangelho. Ela age totalmente diferente. Eu estava vendo um irmão, um pastor do nosso Tempo Central, dizer que já houve pesquisa nos Estados Unidos, em que um cidadão lá fez uma verificação e notou que
a questão do sexo livre, né, entre os solteiros, entre pessoas da igreja e pessoas que não são da igreja. Os que não são da igreja não ficam muito por baixo, não. Parece que essa onda de permissividade, ela vai adentrando aos poucos dos arraiais, das igrejas, da vida das pessoas, e as pessoas vão ficando permissivas. Sabe, o pecado se tornou normal, natural. E na verdade, aí a pessoa continua cantando, pregando, indo para o hotel. Aí ele olha para a mulher dele e diz: rapaz, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma troca. Minha mulher já está muito assim, já mais de idade, e eu quero a mulher mais jovem. Aí ele começa a deixar a mulher para se cantar com a mulher mais nova. Isso acontece. Irmão, são tipos de atitudes, de hábitos que as pessoas frequentam a igreja, vão à igreja, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele professa. É preciso, como eu falei, a questão do divórcio entre crentes e pessoas que não são evangélicos da igreja é quase a mesma coisa. Então, percebemos que pessoas que falam em línguas, que são batizadas nas águas, que são batizadas no Espírito Santo, que até são pessoas que oram, que pregam, mas que quando chega no hotel, quando chega num lugar diferente, que ninguém está lá, ele age como se não fosse discípulo de Cristo, porque os hábitos dele, ele apenas é como um profissional religioso, e nós temos que ser discípulos de fato, de verdade. Os discípulos que agem dessa forma, eles estão levando a vida apenas com a capa de falsidade, com a capa de piedade. Eles têm só piedade por fora, mas está precisando mudança por dentro, amadurecer espiritualmente. A prática de bons hábitos é uma disciplina. A gente olha para a vida de um corredor, a gente diz: nossa, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar nesse limite. Mas a gente sabe que um corredor, que um atleta, é alguém igual a você. Ele apenas adequou a sua forma de disciplina de exercício, disciplina de sono, disciplina de leitura, disciplina de dedicação. Como é que eu quero ser igual um corredor? Estou dando só um exemplo. Se eu meus hábitos alimentares são doentios, meus hábitos de sono, eu sou igual a coruja, eu troquei a noite pelo dia. Como eu vou imitar Jesus dessa forma? Como eu vou ser uma pessoa de oração se eu gasto muito tempo com hábitos que neutralizam o crescimento espiritual? Porque a partir do momento em que eu me dedico mais às coisas de divertimento e esqueço o caminho da oração, eu não vou crescer na fé, não vou amadurecer. Eu vou ser um crente brigão, eu vou ser um crente valentão, eu vou ser um crente que frequenta templo, igreja, mas por fora é promiscuidade. Mas que Deus nos guarde nessa noite, que possamos caminhar com Cristo, procurar amadurecer espiritualmente, deixar as coisas de menino, e agora como adulto, como perfeitos em Cristo. Não que sejamos perfeitos no sentido total, mas na busca da maturidade. Meus irmãos, e uma passagem emblemática, que Jesus, durante 3 anos e 6 meses, ele esteve ali com os discípulos. Olha, vocês vão até o fim. Aí eles estavam tudo assim, embalados, com aquela eufóricos. Eita, mas nós somos agora, pai, nós vamos seguir Jesus. Tem um negócio bom para nós ali, viu? Aí ficaram aquelas disputinhas, né? Confusão. Quem que vai sentar ali à direita de Jesus, à esquerda? Eu quero ser o primeiro vice-presidente, eu quero ser o segundo vice-presidente. Jesus vai montar uma mega igreja, um mega templo. Irmãos, só ideias humanas. São ideias humanas. Quando eles não percebem, Jesus já está mudando a rota do discurso. Aí ele vai apresentar um assunto nada bom para os olhos dos homens. Porque todos nós almejamos com a glória, mas para ir para a glória tem que passar pela cruz. Não é verdade? Mateus 16. Irmãos, é tremenda essa passagem de Mateus. Vocês conhecem, né? Mas
conhecimentos que a gente traz à tona sobre a questão do amadurecimento. Eu achei interessante essa passagem, porque uma vez o irmão Duda, né, que pregou, a última vez que ele pregou, não sei se vocês lembram, o irmão Frank é bom de memória. Quem lembra, né? João 12, 24. Foi essa a mensagem. Se ele estiver me ouvindo aí, ele vai confirmar. Se o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, como é que vai ficar? Ficar só. Agora, se morrer, o que vai acontecer? Dará muito fruto, amadurecimento, frutificação. Isso Jesus trouxe para si. Aí ele começou a pregar no capítulo 16, lá nas regiões da Cesareia. Eles começaram a fazer uma enquete. O que vocês estão achando? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Cristo? Quem é o Filho do Homem para vocês? Aí tinha uma opinião das pessoas. Um disse que é profeta, tal. Aí na mesma hora o Espírito Santo revelou a Pedro. Irmão Pedro, cheio de defeito, né? Cheio de falar demais, errava demais. Mas ele disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus disse: Pedro, você fez uma boa. Deus te revelou, o Espírito Santo te mostrou quem eu sou. Pois a partir desse conhecimento, conheça, cresça na graça de Jesus Cristo. Conheça a graça e você vai amadurecer. E Paulo vai desenhar essa questão de conhecer a graça. Ele diz que nós temos que conhecer o amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura. Há uma imensidão de amor derramado por Deus em favor do homem. E quando o homem absorve esse amor, quando o homem conhece a Cristo, quando o homem conhece o amor de Deus, ele vai sendo moldado. De repente o filho do trovão se torna o apóstolo do amor. De repente o Pedro cheio de palavras, ele recebe de Deus a incumbência de ministrar uma palavra, e a palavra impacta 3.000 almas. Vem a Cristo naquele sermão lá do Pentecoste. Meus irmãos, a maturidade, ela passa pelo conhecimento verdadeiro de quem é este Cristo, quem é essa graça poderosa, que se doou a si mesmo, que morreu por nós, que morreu na cruz, que deu o último suspiro: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele gritou: está consumado, está completo, está perfeito a obra da salvação. Glória a Deus. E aí, meu amigo, como é que isso aplica para nós? Porque dentro de nós tem uns ídolos, tem umas vaidadezinhas, tem uns irmãos opiniosos. Aí o apóstolo Paulo foi usado por Deus, revelado, e Jesus elogiou, e o homem estava se sentindo. Aí Jesus começa a dizer: olha, vou para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos gentios, vou ser morto na cruz, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí o Pedro: Jesus, não faça isso não, Jesus, tem misericórdia de ti mesmo. Irmão, interessante, uma outra coisa que eu falei, mas eu estou resumindo aqui a obra. O versículo 18. Depois que Pedro recebeu a revelação, presta atenção, irmão, presta atenção. Você, irmão, que o pastor chama você para assumir o cargo e você fica fugindo, essa palavra é para você, viu? Atenção aí, ó. Você que está me ouvindo aí, ó. A partir do momento, ei, vem cá, você, Pedro, você está cheio de defeitinho aí, mas você vai se esforçar, você já sabe quem eu sou, você recebeu a revelação, agora você já sabe de tudo, das palavras, cresça na graça, o Espírito Santo vai te aperfeiçoar. Mas uma outra coisa muito importante que faz a pessoa crescer é quando Jesus delega missão a Pedro e aos demais apóstolos.
Quando eu vejo um irmão, eu vou dar esse exemplo aqui, irmão Israel. Um irmão no começo do ano chegou para mim, eu preguei aquela mensagem de Lucas 14. Pastor, é muito pesado, está aqui o cargo, eu não quero mais ser isso, eu não quero mais ser isso. Sabe que a pessoa vai querendo fugir da responsabilidade aos poucos. Daqui a pouco ele não quer mais vir para a igreja, daqui a pouco ele não quer, em casa ele não quer mais orar, ele não quer mais ler a Bíblia. Daqui a pouco ele começa a flertar com as coisas do inimigo. E o inimigo vem no momento de maior fragilidade do homem. Veja o exemplo de Jesus. Na tentação foi no auge da fragilidade humana que o inimigo aparece para você, meu irmão. Pois é, delegar responsabilidade vai te promover a maturidade. A delegação de responsabilidade vai fazer você buscar a maturidade. Porque você vai na liderança, aí tem um irmão, tem uns irmãozinhos abençoados, né? Tem irmão confusento, tem irmão que gosta de fofoca, tem irmão que gosta de leve trás, tem irmão que faz coisas que não é, que é coisa de menino. Aí você for se ferir com esse irmão, você vai deixar tudo. Você não vai fazer mais nada. Mas o Senhor diz: darei as chaves do reino, Pedro. A partir de hoje, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou te delegar a missão. Tu vai pregar a minha palavra. Tu vai fazer discípulo. Glória a Deus. Essa é uma das formas de Jesus forjar a maturidade no discípulo. Se você anda fugindo de responsabilidade, meu irmão, minha irmã, vem conversar com Jesus direitinho. Esse negócio aí não está certo, não. Vai conversar com Jesus. Irmão, eu não quero ser nada, eu não quero fazer nada, tá bom? Se eu tiver tempo, eu vou para a igreja. Cuidado com esse negócio aí de tirar férias, viu, irmã? Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Aproveita que Deus está te delegando. Jesus já tinha mandado os 2 em 2, mandou os 70, mas agora está oficializando os líderes. Eu vos dou as chaves do reino, eu vos dou responsabilidade. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Pare com essas meninices. Glória a Deus. Uma liderança que é voltada para a meninice não vai ter estabilidade. Uma vida espiritual com a meninice espiritual não vai ter estabilidade. Mas uma outra coisa que Jesus promove a maturidade no discípulo é exatamente isso. Quando Pedro fala aquelas palavras, né? Não, Jesus, para com isso aí, vai morrer na cruz não. Nós estamos aqui, qualquer coisinha aí, eu estou com a espada aqui, eu taco a espada na cabeça do soldado, corto na orelha não, corto a cabeça. Cortou a orelha porque o soldado escapou. Mas aí Jesus captou a mensagem de Pedro. Tem irmãos que têm boas intenções, são intenções nada boas, é só camuflado. Porque essa fala de Pedro aqui, irmão, foi instrumentalizado pelo próprio maligno. Você sabe qual é, né? Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreender. Pensou, rapaz, pessoa que não tem nem maturidade ainda, já quer corrigir o mestre. Meu Deus, tem misericórdia. Tomando a si e diz: tem compaixão de ti mesmo. Isso não vai acontecer não. Jesus, porém, voltando para Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Perceberam aqui que Jesus confrontou o pecado de Pedro? Confrontou a sua imaturidade? Se Pedro fosse aqueles irmãos melindrosos, vou mais para essa igreja não, vou para outra igreja. Hoje em dia, cada esquina tem uma igreja, da preferência que você quer. Pastor falou grosso aqui, falou uma palavra dura, vou mais para essa igreja não. Que tipo de discípulo é você, meu irmão? Discípulo inconstante. Discípulo que não quer ser disciplinado. Não a disciplina eclesiástica, estou falando da disciplina espiritual de você. Irmãos, é interessante a crítica construtiva, irmão. É interessante, irmãos. Irmão, tem gente que não consegue receber uma crítica construtiva.
Mas o apóstolo Pedro recebeu de Jesus, recebeu do próprio Paulo, amém? E não, claro que ele falhou lá na frente, mas aqui foi uma palavra de ensinamento para nós, que diante dos erros, diante das falhas, das imaturidades, nós temos que percorrer o caminho da confrontação. Se a palavra te confronta, se a palavra te toca, se a palavra te ministra ao teu coração a respeito de alguma área da tua vida que precisa ser confrontada, e se exponha à palavra. Se você tem que passar pelo caminho, glória a Deus, do crescimento, do entendimento, esta é uma hora importante, peça a Deus sabedoria. Se você tem que passar pelo caminho, do caminho da estabilidade emocional, peça o domínio do Espírito Santo, que está disponível para você nessa noite. Se você tem que passar pela mudança de hábitos, tem que passar pela mudança de hábitos. Glória a Deus. E tem que passar pela cruz. Esse aqui é o problema. A crucificação do eu, a crucificação da carne, a crucificação do velho homem. Se não passar, se não morrer, no sentido simbólico, espiritualmente, não pode dar fruto. Assim é o grão de trigo. Jesus é o grão de trigo. E nós, como discípulos de Cristo, levamos a mensagem do grão de trigo. Mas o grão de trigo tem que fazer as nossas carnalidades, as nossas imaturidades, né? Nós precisamos submeter ao senhorio de Cristo e crucificar com Cristo e receber o conhecimento de quem é Jesus na minha vida. Ele tem um propósito para fazer, ele ministrou sobre a minha vida, ele delegou a você para uma missão a cumprir. Não fuja da responsabilidade, como diz aquele hino, não fuja de Deus. Deus entregou o talento na tua mão. Tu está fugindo por quê, meu irmão? Está na hora de desenterrar esse talento, está na hora de partir para a guerra. Deus está te chamando soldados para a guerra. Tem soldados acovardados, encurralados, aquartelados, mas é a hora da decisão que você tem que tomar. E se Deus está confrontando as tuas práticas, tu não fica com raiva do pastor, não. Fala com o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer o melhor para ti. Ele quer a tua transformação. Ele quer o teu desenvolvimento. Ele quer que tu seja aperfeiçoado. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vamos ficar de pé, minha gente. Gente, o irmão sabe aí, né? A irmã passou mal, foi direto para casa. Chegando ali, houve uma invasão na casa dela e o ladrão levou tecidos eletrodomésticos. O irmão falou comigo ali que teve que voltar para lá. Vamos orar, né? Para que Deus use aí as autoridades, né? O Mardônio, as autoridades, e possa descobrir quem foi e restituir. A oração dessa noite é restituir aquilo que foi roubado. Amém? Você crê nessa oração? A oração da restituição. Amém? Eu quero chamar o diácono Assis para fazer essa oração. Eu já estou concluindo, dizendo que sábado, lá na frente da igreja vai ter o culto, né? Domingo 8h30 a escola dominical e 6h o culto. Presbítero Misael impetrando a bênção no nome de Jesus, e o nosso irmão Assis orando por essa causa que nós estamos apresentando, a família do irmão Mardoni, e pelo término do trabalho. Amém, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Se tiver alguém para se reconciliar, para aceitar Jesus, eu sei que todo mundo já aceitou a Jesus, já está na igreja, mas se estiver precisando de reforço, de energia espiritual, se você quiser vir à frente, nós vamos orar por você também nessa ocasião. Deus abençoe. Ele vai orar e você vai impetrar a bênção. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome e queremos aqui render graças a ti, ó Deus,
por este momento, por estar na Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, que foi direcionada aos nossos corações, ó Deus. Pai amado e santo, continua conosco, continua abrindo o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós venhamos a cada dia, Pai, entender e compreender a Tua palavra nos nossos corações. Pai amado, eu quero aqui apresentar o Teu servo, Deus, irmão Mardônio, ó Deus, que foi ali na sua residência, Pai, cometeram aquele ato ali na sua residência. Deus, mas Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que trabalha. Ah, Deus amado, age, Pai, em prol da vida do Teu filho, abençoando grandemente, Pai, agindo de uma maneira gloriosa e de uma maneira especial. Estende as Tuas mãos sobre o Teu servo, sobre a sua esposa, os seus filhos, Pai, e guarda com a Tua poderosa mão. Pai amado, aqui estamos ainda na Tua presença, Pai. Vamos retornar para o nosso lar. A Deus, toma a nossa frente, nos guarda, nos livra, nos conduz debaixo da Tua poderosa mão, Pai, e vem nos dar uma noite abençoada por Ti, uma noite de paz e comunhão contigo na Tua presença. Assim, Pai, tudo, Senhor, nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Quem pode dizer, diga amém. 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 Amém.